Olá, você está no New Blogueira e a nossa entrevista de hoje é com Ana Paula Esteves. Ana Paula é diretora de arte da agência Léo Burnet e ela veio dividir uma experiência nesse programa com a gente. Não é, Ana Paula? Isso. Olá, boa tarde. Bom, como a gente estava conversando, eu vim dividir um pouco com vocês a minha trajetória profissional e contar um pouquinho das partes boas, das partes ruins, o que foi fácil ou não, difícil. Vamos começar do tempo de faculdade? Vamos lá então. Bom, eu fiz faculdade de publicidade, sempre quis ser publicitária e aí, enfim, comecei faculdade, fiz um curso de portfólio depois e sempre muito determinada de fazer estágio, alguma coisa que fosse voltada para a área, para poder ter cada vez mais experiência, cada vez mais estar aprimorada para, enfim, para o que eu queria realmente ser. Até chegar ao prêmio de Cannes, que é um dos maiores prêmios que a publicidade dá, como é que foi? O que aconteceu? Você sonhava? Você se achava capaz desde o começo? Você achava impossível de ganhar? Como é que foi isso? Você já tinha isso bem elaborado dentro da sua cabeça? Como é que foi? Bom, desde o início da faculdade, o meu sonho mesmo era, enfim, um dia ganhar um leão. Comecei a faculdade, comecei a trabalhei em algumas agências no Rio. Chegou um momento que eu via que o mercado do Rio estava ficando um pouco saturado, então eu resolvi vir para São Paulo. Eu já trabalhava há uns 7 anos no Rio e aí falei assim, não, vou para São Paulo para poder ter oportunidade em agências um pouco maiores, trabalhar com clientes maiores, enfim, é um mercado onde tem mais dinheiro e mais oportunidade. Então eu já trabalhava no Rio, já tinha um cargo legal e aí falei, não, vou pra lá. E vim e foi bem difícil, porque no início eu vim, tipo, reduzir meu cargo, reduzir meu salário, e aí chega numa cidade nova, você não tem amigos, você tem que procurar casa, tem que procurar, enfim, começar a resolver sua vida toda, coisa que no Rio já tinha bem mais estrutura, morava perto dos meus pais, já morava sozinha, mas morava perto dos meus pais, então é aquela coisa de você estar, né, tipo, com uma vida nova. Na época eu ainda tinha terminado um relacionamento, o que é mais difícil, então foi aquela mistura de nova cidade, novos amigos, sem namorado, aquela confusão. Mas aos pouquinhos fui, né, tipo, conhecendo pessoas, fazendo amigos, e aí fui cada vez mais, eu tinha uma determinação das agências que eu queria trabalhar, das pessoas com quem eu queria trabalhar, então eu fui focada atrás disso, até que eu cheguei na agência que eu queria trabalhar mesmo. Fui assistente de um diretor de arte incrível, e aí naquela época era assim, trabalhar final de semana, de madrugada, feriado, tudo, e até eu consegui realmente ganhar o prêmio que eu tanto queria. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta de todo primário na publicidade. Dentro da área da publicidade, a gente encontra, assim, pelo menos no passado, não haviam muitas mulheres na área da criação, né? Você foi, assim, o início do estrondo, porque não tinha mulher na época. Como é que foi? Você encontrou muita resistência? Como é que é isso? Assim, não é nem que não existisse antes, né? Óbvio, existia mulher e tal, mas vamos dizer que até, sei lá, 7 anos atrás, não era comum ter mulher no departamento de criação. Existem mulheres publicitárias na mídia, no atendimento, enfim, várias outras áreas, mas na criação sempre foi um território muito masculino. Eu acho que até por conta da carga horária de trabalho,
né, que não condiz muito com o que a sociedade esperava, né, de mulheres que não ficassem trabalhando até tão tarde. Enfim, eu acho que bastante por conta disso. E hoje em dia tem cada vez mais, começou a ter mulher, começou a ter movimentos de ter mais mulheres na criação, para se contratar, mais mulheres para poder, porque assim, tipo, da minha idade são pouquíssimas que tem. Você foi quase uma pioneira na época. É lógico que existem mulheres mais velhas que eu trabalhando em criação, mas é muito difícil da minha idade para cima ter mulher na criação. Então assim, hoje em dia, cada vez mais a gente luta para ter mulher desde o início, para as mulheres não desistirem logo no início, porque era muito chato também, assim, eu sozinha no meio de 30 homens, sabe? E é óbvio que tem um território que começa assuntos muito masculinos e que às vezes as mulheres não se sentem à vontade e vão desistindo também por conta disso. Então, a gente hoje em dia incentiva bastante que as mulheres entrem no mercado, que as mulheres entrem para a faculdade, escolham a área de criação, a partir daí que as agências comecem a contratar mulheres também do nível mais júnior, da estagiária, para que essa estagiária que começou agora em 2019, sei lá, em 2028, ela já esteja mais apta a um cargo mais sênior, com mais responsabilidade e que não fique só, né, Paula, vamos voltar lá ao prêmio do Leão. Você sabia naquele ano que você ia ganhar o prêmio? Ou você não desconfiava ou não acreditava? Foi uma surpresa? Não chegou a ser uma surpresa, porque eu trabalhei muito para isso. Eu estava muito focada naquele ano. Eu falei assim, esse ano eu quero ganhar um leão, eu preciso ganhar um leão. Então, foi um foco muito grande, assim, de, sei lá, final do ano anterior eu já comecei a pensar, a ter ideias e depois a produzir as coisas que eu estava fazendo com muita dedicação, um olhar crítico, tanto meu quanto do meu chefe na época. Então, foi bem esperado, assim. Há um tempo atrás, a Marília Gabriela entrevistou a Tata Werneck. E a Tata tem também uma formação publicitária, né? E a conclusão, né? Não foi nem a pergunta. A conclusão da Marília Gabriela foi a seguinte: todo publicitário tem um lado humorístico, é verdade isso? Eu acho que tem um lado muito brincalhão, né? A grande maioria. A gente fala que a gente vai botar um pin, né? Se fode, mas se diverte. Que é aquela coisa de a gente fica até muito tarde, a gente, né, tipo, a carga horária é muito grande, a pressão de fazer coisas e tá sempre com coisas muito novas e diferentes é muito grande. Então eu acho que termina que a gente fica muito também assim, como palhacitos, sabe? Tipo, aí tá trabalhando à noite, aí começa. Tem aquela coisa, não vou glamourizar a pizza da madrugada, mas é aquela coisa assim, então já que a gente tá aqui, vamos pedir uma pizza, vamos ficar aqui conversando um pouco e conta uma piada e rir um pouco. Termina sendo, por mais pressão que a gente tenha para fazer as coisas, um ambiente leve e descontraído, né? É um ambiente que as pessoas podem se vestir muito à vontade, né? E não tem uma formalidade na forma de se vestir, a não ser quando você vai numa reunião e tal. Mas até em reunião, quando não é bem-vindo uma roupa mais descontraída, mais diferente, as pessoas têm tatuagem, cabelo colorido, com dread, enfim. É um ambiente descontraído, eu acho que isso leva a esse ar mais humorístico, digamos assim. E a Ana Paula hoje tem sonhos, os sonhos continuam sempre, né? Sim. Qual o objetivo da Ana Paula para o ano que vem?
Olha, eu tenho muita vontade de morar fora ainda. Eu já morei fora quando mais jovem, fazendo intercâmbio e tal, mas eu tenho muita vontade de morar fora, profissionalmente falando, de uma forma, né, mais profissional mesmo, mais madura. E eu tenho vontade, outro dia, um tempo desse, na verdade, numa entrevista de emprego, até me fizeram essa pergunta. E aí eu até pensei, coisas materiais, assim, não é comprar uma casa, um carro, alguma coisa assim, mas eu tenho vontade de fazer alguma coisa importante e pertinente para a humanidade, sabe? Seja no meu trabalho, será que é um projeto com um trabalho meu, em parceria? Enfim, eu acho que, se eu fosse dizer, acho que dois focos assim que eu tenho trabalhar fora do Brasil por um tempo, para a vida toda, não sei, mas tenho vontade, e fazer alguma coisa grande, pertinente, um projeto que, nossa, como esse projeto ajudou, sei lá, refugiados ou pessoas que estão passando fome, ou enfim, alguma coisa assim. Para quem está começando agora, vou fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, quero trabalhar na área de criação. A maioria das pessoas, a maioria dos publicitários pensa em chegar na criação, né? É uma coisa muito gostosa. A área de criação é uma parte muito gostosa. Então, para aquele estudante de publicidade que está começando agora, pela sua experiência, que conselho, que toque você daria para ele? Olha, faça isso, ou nunca faça aquilo. Algo que você de repente tenha perdido tempo, ou se você conhecesse, ou se alguém tivesse te dado um toque antes, você não teria feito, ou teria feito. Deixa uma dica da sua experiência aí para quem está começando agora. Eu acho que a área de publicidade, ela é muito foco, muita dedicação. É você saber realmente, primeiro assim, o que, né, da criação eu quero. Direção de arte, redação, e focar, e fazer cursos, e estudar. Eu, por exemplo, assim, nunca deixei de estudar. Eu terminei a faculdade, mas assim, sempre fiz curso de fotografia, curso de direção de arte voltada para moda. Atualmente eu faço curso de cinema. Então, assim, tentar se especializar ao máximo na área que você quer realmente, para focar nisso. Ser uma pessoa muito focada dentro da agência. Embora tenha essa coisa descontraída, né, divertida, mas eu acho que o trabalho tem que ser levado bem a sério. E eu acho que relacionamentos é uma coisa que é muito importante na área. Eu acho que na maioria das carreiras, mas assim, na publicidade é muito importante. Eu acho que assim, e eu falo, não é puxa-saco, ninguém gosta de uma pessoa puxa-saco, mas eu acho que assim, você saber se portar dentro, né, das empresas. Eu vejo que assim, muita gente, muito jovem também, perdeu um pouco o senso de hierarquia. Isso é bom, de uma certa forma, mas isso também muitas vezes não é bem visto. Você, né, precisa respeitar as pessoas, saber falar, saber pedir as coisas de uma forma legal e fazer uma rede de contatos, começando dentro da própria agência que você trabalha, de tipo, levantar da cadeira e ir atrás do que você quer. Você tem um projeto, cara, eu vou falar com atendimento, eu vou falar com a mídia, eu vou falar com o diretor da agência, se for preciso, com quem for preciso. Então, assim, você ir fazendo contatos externos também. Tem um amigo que trabalha num lugar X e trabalha numa produtora Y, é fotógrafo daqui. Eu acho que tudo isso ajuda para você ter uma boa rede de contatos e de pessoas que, quando você precisa, você já saber quem você contactar na hora. E eu acho que além do seu trabalho do dia a dia, do craft, eu acho que você ser ágil e ter essas coisas todas na cabeça é muito importante. Eu acho que existem estilos de vida que tem gente que o foco não é profissional, enfim, é família, enfim. Eu acho que você tem que focar no que você quer, ir atrás,
com determinação e força de vontade e não deixar ninguém falar que você não pode não, porque a gente pode mesmo. Obrigada, Ana Paula. De nada. Semana que vem a gente traz Andréa Teixeira. Andréa morou 10 anos fora do Brasil e tem uma experiência incrível para contar pra gente. Obrigada.